Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que já esteja aí estudando para o concurso do mapa, né? Estamos chegando aí na reta final desse concurso, já tem uma banca examinadora oficial que é a Consulplan, então já pode começar a dar uma olhada para essa banca, como que ela costuma cobrar as questões, que vai ser importante para você, tá ok? Então o objetivo desse vídeo aqui hoje que nós estamos gravando é para passar para você, concurseiro, como o nosso cérebro aprende. São 4 etapas. A primeira etapa é o acesso à informação. E a segunda etapa é a compreensão do conteúdo. Então, quando você está estudando aí sozinho em casa, você começa a ler a legislação, tá certo? Você está tendo acesso à informação. Você está lendo algum material complementar, você está tendo acesso à informação, tá certo? Depois, na sua segunda ou terceira ou até quarta leitura, que você vai começar a compreender, porque você vai começar a juntar os links da matéria, tá certo? E quando, por exemplo, o IFOP entra nisso, na hora de te ajudar a ter esse acesso à informação e compreensão de uma forma mais rápida. Por quê? Porque o professor, a função do professor é pegar essas legislações, pegar o que é importante, colocar na aula de um modo que seja lógico, fácil o entendimento, para essas 2 primeiras etapas, rapidamente passar por ela, tá certo? Então, nós tentamos passar para vocês estudar com eficiência, tá certo? A primeira e a segunda etapa. Depois vem a terceira etapa, que é a memorização. Às vezes a gente tá estudando, né, para a faculdade, a gente pega um caderno, lê, chega no outro dia e faz a prova, não é isso? Só que, para concurso, isso não funciona, porque você vai esquecer. A memorização aqui ela tem que ser a longo prazo, tá certo? E como que a gente vai fazer essa etapa? Primeira coisa, lê a aula novamente, sozinho, com calma, tá certo? Segundo, lê as legislações quando necessário. Se você achar que a aula não foi suficiente, pega a legislação, dá uma lida nela com calma, tá ok? E um terceiro passo, que é o mais importante, que é a revisão, tá certo? Depois que você compreendeu a aula, você nunca mais deve ficar assistindo a aula, porque é perda de tempo, você tem que passar pelas 4 etapas, tá ok? Então, depois que você está memorizando, você precisa revisar o conteúdo constantemente. Só que como? Ler tudo de novo, assistir a aula toda de novo? De forma alguma. Tem 2 técnicas que eu vou passar para vocês agora que são muito mais eficientes, são muito mais ágeis, tá ok? Uma chama flashcard e a outra chama ficha, tá ok? Então vamos lá, como é que funciona esse tal de flashcard? Vocês estão vendo aí na imagem? É um cartãozinho de 8 centímetros por 13 centímetros com linha, tá certo? De preferência uma linha mais clara. À medida que você vai estudando durante a aula ou durante a segunda etapa, que você está compreendendo o assunto, o que você vai fazer? Você vai formular questões para se perguntar novamente depois. Isso vai ser a sua revisão, tá certo? Então você tem 3 formas de se perguntar. Pode ser por VOF, você elabora uma questão, VOF, ou então você faz uma de ABCD, ou então você faz uma que você faz a frase e completa apenas aquela palavra que está faltando. Por exemplo, a pasteurização rápida do leite deve-se ter a temperatura entre tal a tal, qualquer, vamos supor, 72 a 75 graus, tá certo? Então você vai criando essas perguntas para você revisar. E você não vai voltar para a primeira e segunda etapa. É daqui para frente, tá ok? Então, olha esse exemplo aí desse cartãozinho. Como que a gente faz esse flashcard? Primeira coisa, no canto superior esquerdo, você vai escrever o número do bloco. Você vai ter vários bloquinhos de 40 a 50 fichas dessa, tá ok? Então vamos supor, nesse exemplo aí está o bloco número 3. Depois, do lado superior direito, você vai colocar a matéria que é em relação à questão. Então, por exemplo, nesse caso aí, inspeção de suínos. Embaixo, você vai colocar, do lado direito, tá certo? O número da ficha. Então, a primeira ficha vai ser 1, depois a 2, 3, tarará, tarará, tá certo? E do seu lado esquerdo, você vai colocar a data que você fez, tá ok? E no meio, você vai colocar a questão. Então, por exemplo, olha esse exemplo aí. Toda carcaça de bovino e suíno com infestação intensa de cisticercose será condenada totalmente e a gordura poderá ser aproveitada para a banha. Verdadeiro ou falso? Você vai lembrar da matéria e vai responder. Vamos supor que eu acho que seja verdadeiro. Tá ok. Próxima, porcas em lactação, ao serem inspecionadas na linha E,
deve-se encaminhar a carcaça e vísceras para o DIF. Verdadeiro ou falso? Ah, vamos supor que eu acho que seja falso. Eu vou pegar esse cartãozinho, esse flashcard, e do lado de trás, tá certo? Eu vou colocar a resposta. Nessa resposta, vamos supor da primeira questão, fica: apenas suínos com infestação intensa por cistercose se aproveita a banha. Bovinos não se aproveita. E vou colocar a fonte de onde eu tirei isso, que é o artigo 206 do RISPO-A. Tá ok? Então, lá no artigo diz: cistercose é permitido o aproveitamento de tecidos adiposos procedentes de carcaças com infestações intensas por cisterco celulosae para o fábrico de banha, rejeitando-se as demais as partes do animal. Então, aí, de um lado eu vejo a pergunta, tive dúvida? Eu olho atrás e já vejo a resposta, inclusive o artigo, tá ok? Da outra questão, por exemplo, porco em lactação ou com mastite irão para o DIF sim, questão é verdadeira. Faça uma incisão profunda na glândula mamária e manda para o DIF toda a carcaça. De onde eu tirei isso? Da portaria 711, na página 80. Então, nesse caso, eu não copiei o conteúdo, mas eu coloquei a página e a legislação referente a esse assunto. Então, a hora que eu quiser consultar, tá fácil, tá certo? Então, como é que funciona isso? Primeira coisa, pessoal, não encha a ficha de pergunta e resposta. Coloca no máximo 3 questões de VOF, tá ok? Particularmente, eu gosto muito do VOF. Eu acho ele bem eficiente, rápido, na hora de você ler, não garra, tá certo? Então, não encha de palavra, de questão, o flashcard tem que estar limpo. Você vai fazer em blocos de 40 e 50 fichas. Então, todos os dias você vai ler pelo menos um bloco. Então, de manhã, você chega, lê um bloco, você vai gastar mais ou menos uns 50 minutos a 1 hora, tá ok? E vai revisar. Hoje o bloco 1, amanhã o bloco 2, quarta-feira, vamos supor, o bloco 3, quinta-feira o bloco 6, por aí em diante. E você vai pegar uma folhinha e vai colocar bloco 1 e vai marcar um pauzinho para cada vez que você lê ele, tá ok? Para quê? Para no final, as que você tiver lido menos, você lê mais, tá ok? Simples assim. Então, por exemplo, quando você chegar no bloco 10, você já vai ter lido o bloco 1 talvez umas 10 vezes e o bloco 10 uma só. Então, você começa a ler dos 5 até o 10, depois do 6 até o 10, para sempre estar equilibrado a quantidade de vezes que você leu cada ficha, tá ok? Então é sempre um bloco por dia e durante o dia você vai estar sempre fazendo bloco. Esse bloco que você está fazendo, tenta dar uma lidinha nele sempre no final do dia para você já ir fixando esse bloco. Isso ajuda muito, tá ok? Então esse é o flashcard. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, manda e-mail para a gente, pergunta que a gente detalha com calma, tá ok? Tira qualquer dúvida que você tenha. A outra técnica que a gente quer falar para vocês é sobre a ficha, tá ok? Como que a ficha é? Ela é um cartão grande, tá? 12 por 20 centímetros. Eu aconselho vocês a comprar uma com linha clara. Por quê? Porque nós vamos desenhar nela, tá certo? Nós vamos usar a nossa memória fotográfica nela. O nosso cérebro, a gente pode, de uma maneira bem simples, dividir em 2. Um lado que é racional, que é escrita, etc. E o outro que é um lado mais sentimental, um lado mais fotográfico, tá ok? Quando a gente só lê e escreve, a gente usa só um lado do cérebro. Mas quando a gente começa a explorar imagens, por exemplo, a gente começa a usar também o lado direito do cérebro. Então, a gente aproveita mais o nosso cérebro, tá ok? Então, vocês podem ver aí, nesse exemplo, eu bolei essa ficha para a gente decorar. Vocês estão vendo um bicho aí? Tá vendo? Tem a cabecinha, tem o tronco, tem as pernas, tem o rabinho, tá certo? Isso nada mais é que o artigo 17 e o artigo 258 do RISPO-A. Isso são os miúdos. Isso é questão de prova? É questão de prova. A gente tem que saber quais são os miúdos, tá certo? Então, como é que é essa loucura aí que vocês estão vendo? Eu sou capaz de falar para vocês os miúdos só lembrando da foto, tá certo? Eu fecho o olho e te falo. Olha só, a cabeça desse animal é um coração, tá certo? O tronco dele é o retículo e o rumen, tá certo? Dentro da cabeça, de forma simétrica, a gente tem um miolo, o cérebro, né? Que de forma simétrica no tronco, a gente tem o quê? A gente tem o fígado, tá certo? E a gente está vendo aí que ela está com a linguinha para fora, né? Simetricamente, a gente tem o rim, tá ok? Então eu lembro aqui, ó, a cabeça é o coração, dentro da cabeça a gente tem o miolo, que dentro do tronco, que é o retículo e o rumen, corresponde ao fígado. Logo embaixo a gente tem os rins, que corresponde simetricamente, mais ou menos, à língua, não é isso?
E o que tem embaixo desse tronco? Tem os pés, os mocotós. E a gente está vendo o rabinho, que é o quê? A rabada. Tá certo? Então, esses são os miúdos. No artigo 17, só cita esses miúdos. Mas no artigo 258, cita também o pulmão. Então, eu coloquei aí, ó, perto do cupim desse animal, uma traqueia, para lembrar o pulmão. Tá ok? Parece meio doido, mas o importante, gente, é decorar. Se tá feio, se tá bonito, não importa. Importa é que você decore. Então, sugiro para você, pausa o vídeo, olha para essa imagem, lembra da cabeça, lembra do tronco, lembra das pernas, lembra do rabo, lembra da linguinha, do miolo, lembra do fígado e lembra do rim. Você vai decorar isso em 30 segundos. Se você fosse decorar isso lendo a legislação, você ia demorar tempos e tempos e talvez não conseguiria, tá ok? Vou dar mais um exemplo de uma ficha que eu criei para vocês. Em relação à linha de inspeção de aves, nós temos a linha A, a linha B e a linha C. Como é que nós vamos decorar isso? Vamos começar pela linha B, para ficar mais fácil. B de baço. Então você já escreve essa letra B, deitado, escreve B de baço, ok? Esse baço deitado, você lembra o quê? Lembra uma bunda. Olha aí, não é uma bunda? Dentro da bunda, o que a gente tem? A gente tem um intestino. Olha só, então eu já falei para vocês o baço e já falei para vocês o intestino. Esse intestino, se a gente forçar um pouquinho a barra, né? E ligar 2 ovários nele aí, a gente já tem o quê? Os órgãos reprodutivos, tá certo? Só que quais órgãos reprodutivos? Dipoedeiras. Você tá vendo que esse B, o pauzinho do B aí, ó, ele é um ninho. Então, esses órgãos reprodutores, eles são dipoedeiras, porque os outros órgãos reprodutores não estão na linha B, só o dipoedeiras, tá ok? E para finalizar essa linha B, você pode ver desenhado na galinha aí os 3 miúdos das aves, que quais são? É a moela, o coração e o fígado. Pronto, essa é a linha B. Olha para essa imagem, tá certo? Foca nela, que você vai ver que você vai decorar rapidinho. B de baço, com a bundinha, tem o intestino já liga os ovários, tem uma poedeira em cima do B e os 3 miúdos das aves, tá certo? Beleza, essa é a linha B. Vamos para a linha A? Então, a letra A, ela tem 3 pauzinhos. 2 compridos e um pequenininho, tá certo? Qual o órgão que tem um nome gigante? Pulmões e sacos aéreos. Então, ele está no pauzinho grande. Qual que é o outro nome gigante? Órgãos reprodutores, tá certo? No pauzinho do lado. E em cima, qual que é o nome pequenininho? Rim, tá certo? Então, tá aí, tá decorado. Olha para essa imagem, tenta entender isso que eu falei, você vai ver, você vai decorar isso aí rapidinho. Pessoal, 30 segundos para vocês decorarem essa ficha. Fecha o olho e tenta lembrar isso que eu te falei. Vocês vão ver, é muito eficiente, tá ok? Então, toda vez que você estiver estudando uma coisa e tá difícil de decorar, cara, usa o desenho vai te ajudar muito. E você revisa ele também todo dia, passa o olho, faz os seus bloquinhos, tá certo? Isso é uma técnica muito eficiente. Agora é o seguinte, à medida que o tempo vai encurtando, eu recomendo muito, gente, use o flashcard. Ele é extremamente eficiente, tá certo? Não perca tempo com a compreensão. A compreensão, depois que você compreendeu o conteúdo, tá certo? Você começa a memorizar, você não vai ter que voltar e ficar vendo aula, você não vai ter que voltar e ficar lendo legislação, porque você já compreendeu, você só precisa memorizar, tá ok? Então não fica voltando etapa, não. Vão daqui para frente. E agora, a quarta e última etapa. O que é? É a aplicação do conhecimento. Ou seja, fazer exercício. Fundamental fazer exercício. Por quê? Por 2 motivos. O primeiro, fixa a matéria e já fixa a matéria de acordo com questões de concurso. Tá ok? Então você já vai vendo o que cai mais, o que é mais cobrado. Tá ok? E outra função do exercício é o quê? É te dar maldade de concurso. Tá ok? É te ensinar a interpretar questões de concurso, porque elas estão ali para te derrubar, não tenha dúvida, tá ok? Então, à medida que você vai fazendo, você vai percebendo o que cai, o que não cai, o que eles gostam de te pegar. Por exemplo, tem questão de concurso que eles colocam A, B, C, D e E, tá ok? Eles colocam lá uma questão falsa, outra questão incompleta, e te pergunta a falsa, tá ok? Então, nesse caso, a incompleta ela não está errada. Ela está certa, só está incompleta.
Agora tem banca, tem concurso que gosta de colocar o quê? Uma incompleta e as outras certas. Então, a incompleta passa a ser a falsa, tá ok? Mas como que você pega essa maldade? Fazendo questão. Isso aí não tem segredo. Fazendo questão e estudando na banca. Isso aí nós vamos ensinar para vocês no nosso curso de exercício. Pessoal, então agora que vocês têm ciência das 4 etapas de como o cérebro humano aprende, vocês vão entender como que o IFOP se baseou para montar os cursos, tá ok? Então o IFOP montou um curso teórico, focado, objetivo, para o que cai em concurso. Vocês vão ver lá no nosso curso que vocês têm um cronograma de aula, tem a legislação toda separada, vocês recebem o assunto e após cada assunto tem uma questão de prova, no final tem várias questões de prova. Para quê? Para levar acesso à informação e para você compreender de forma rápida, eficaz, coisa que sozinho provavelmente você não conseguiria. Imagina só você ler 10 legislações, sendo que só 6 são importantes, e dessas 6 você tem que ler 4, 5 vezes para entender. Então a função do curso teórico é o quê? Resumir isso para você, te passar de forma mais pronta possível para você ganhar tempo. Tempo é fundamental. Tá ok? E a terceira etapa, como a gente viu, é a memorização, que você pode fazer com essas 2 técnicas que nós passamos para vocês, o flashcard e a ficha, tá ok? Principalmente o flashcard, tá ok? Não se esqueça disso. É muito bom. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar. Pessoal, então para te auxiliar nessa última, na 4ª etapa, nós montamos o curso de exercícios. No nosso curso de exercícios tem centenas de questões, todas comentadas, letra A, B, C, D, todas comentadas, para não deixar dúvida para você. Tá ok? E todas são separadas por assunto. Então, por exemplo, você acabou de estudar o Programa Nacional de Controle de Brucelose e Tuberculose. Então, você vai ter como acessar só as questões de brucelose e tuberculose para você fixar o conteúdo. E no curso também, nós vamos te ensinar algumas técnicas de como resolver essas questões. Pessoal, então, tendo conhecimento de como o seu cérebro funciona, de como ele aprende, o IFOP desenvolveu uma metodologia que a gente aplica nos nossos cursos. Seja na matéria específica, seja na matéria de módulo básico, ou seja no curso de exercício, tá ok? Nós estamos bem embasados e preparados para te receber, para te ajudar nessa empreitada aí de ser aprovado no concurso do MAPA. E lembre-se, investir em você é o seu melhor negócio. Grande abraço, tchau!